sido desenhado pelas principais lideranças políticas do país, inclusive do judiciário também, no que se refere às eleições, é que vai ser um pleito diferenciado pelo cenário de radicalização, pelo cenário de polarização ideológica, pelo cenário de intolerância. Em Brasília, há uma trincheira aberta entre o Palácio do Planalto e o Tribunal Superior Eleitoral, xingamentos por parte do presidente da República em relação ao presidente do TSE, ministro Barroso, eleitores apaixonados de uma forma irracional. Ouço hoje na rádio CBN, que é uma rádio produção de notícias, o jornalista Lauro Jardim, que é um dos jornalistas com melhor informação a respeito do cenário político, e ele traz um contexto, eu nem consigo classificar. No próximo dia 7 de setembro, o presidente Jair Bolsonaro já informou, já adiantou que vai participar das mobilizações em Brasília e em São Paulo. E diz o jornalista para um jornal da rádio CBN, de que já está sendo articulada a ideia de que, durante esses eventos, pelo menos em São Paulo, parte dos militantes irão armados para a mobilização política do dia 7 de setembro. Imagine o que é a intenção, o espírito de uma pessoa que vai para um ato cívico armado. Eu estou falando de armado, não é o espírito armado, não, é armado com arma de fogo mesmo. Então, o que eu estou querendo, o cenário que eu estou querendo contextualizar é um cenário muito complicado para quem vai conduzir, do ponto de vista político e jurídico, todo esse processo. E no meio disso tudo, só uma pimentazinha assim, o presidente Jair Bolsonaro coloca não sei nem como é que eu poderia classificar, né? Esse jogo de ilusionismo, que é o voto impresso. Aqui no Acre, que é uma terra de barrancos, sempre muito apaixonado também, né? Aqui os barrancos sempre são muito bem definidos, com o rio vagaroso passando no meio. Aqui, eleição nunca foi um bicho tranquilo. E o ano que vem, muito menos. E quem vai coordenar, liderar todo esse processo é o desembargador Francisco Djalma, que assumiu recentemente a presidência do Tribunal Regional Eleitoral e está aqui em uma rara aparição. Eu agradeço a sua participação, desembargador. Seja muito bem-vindo ao Gazeta Entrevista, primeira vez que eu tenho a oportunidade de lhe entrevistar. Boa tarde, seja bem-vindo ao Gazeta Entrevista. Obrigado, então, Idan. Boa tarde a você e aos seus telespectadores. Enfim, boa tarde a toda a comunidade do Acre. É verdade, na realidade eu acabei de assumir recentemente a gestão do TRE, do Estado, e estamos trabalhando no sentido de que se possa ter uma eleição isenta de qualquer anormalidade. É isso que se busca, é isso que a sociedade brasileira busca, e eu estou empenhado com esse propósito. Desembargador, bom, diante desse seu propósito, eu preciso entender o seguinte. Primeiro, qual foi o TRE que o senhor herdou da desembargadora Denise e, diante desse seu propósito, quais são efetivamente as suas prioridades? O que o senhor vai priorizar na sua gestão para que esse seu propósito se concretize? Nós traçamos 5 princípios que iremos trabalhar em cima desses princípios. Um deles é o aumento da capilaridade da justiça eleitoral na prestação dos serviços
à sociedade por meios de parceria, o primeiro deles. O segundo é o aperfeiçoamento da gestão processual, visando a redução do congestionamento de processos. O terceiro é o aumento da TI, dando mais robustez e segurança à TI, tá certo? O quarto são as ações de combate à desinformação e chamadas fake news, e criação de núcleos de checagem de fatos considerados, digamos assim, que possam ser caracterizados como desinformação. E, finalmente, o quinto parâmetro, dentre tantos, é o aumento da motivação e do engajamento dos servidores da Justiça Eleitoral no combate no ambiente de trabalho. Desembargador, o senhor citou duas dessas metas aí, esse instrumental que o senhor vai utilizar para poder fazer com que o pleito seja o mais equilibrado possível. Dois me chamam a atenção. Eu vou lembrar a última eleição, o Tribunal Regional Eleitoral até que foi ágil no julgamento do processo envolvendo dois parlamentares que depois vieram a ser cassados, um estadual e outro federal. O TRE do Acre julgou de forma rápida. O problema é que os recursos, a questão recursal acaba atrapalhando e causando injustiças, né, desembargador? O que nós poderíamos, enquanto eleitores, alimentar de esperança para que o que se julga aqui na Corte Eleitoral Regional seja validado o mais rápido possível? Veja só, nós temos um código eleitoral que determina o procedimento o andamento dos processos. E uma vez, como foi bem colocado por você, aqui nós trabalhamos no sentido de ofertar uma prestação jurisdicional o mais célere possível. Todavia, quando o processo é encaminhado para uma instância superior, nós não temos mais controle sobre o andamento desses processos. De modo que sabe-se que o TSE, em Brasília, ele absorve todos os recursos do Brasil inteiro. E essa demora certamente em decorrência da absorção de todos os recursos que convergem para o TSE, acredito eu. O desembargador, eu vou cometer eu lamento, e logicamente que essa tua crítica é procedente. Espera-se que com o decorrer dos anos o tribunal procure aperfeiçoar a sua prestação jurisdicional, os tribunais do Brasil, para que traga uma resposta à sociedade o quanto antes possível. Na realidade, existe processo que sobem para o TSE e muitas vezes na metade do mandato é que vem aquela resposta relativa àquele recurso. É realmente uma demanda que merece ser revista, e eu acredito que o TSE, que sempre busca aperfeiçoar a prestação jurisdicional nos nossos tribunais, esteja também preocupado com essa demanda, com esse excesso de demora na prestação jurisdicional. Exatamente. O desembargador, eu vou cometer aqui um enxerimento, me permita a palavra. Porque o Tribunal Superior Eleitoral, nós entendemos, né, o respeito ao rito processual, isso aí tem que ser respeitado mesmo. A pessoa envolvida, a parte envolvida tem direito a recursos, tudo bem. Esse aperfeiçoamento ao qual o senhor se refere, poderia ser criado via legislação, né? Teria que ter uma lei, fazer com que o TSE referendasse uma espécie de corte paralela aos TREs, de maneira que só chegasse ao Tribunal Superior Eleitoral aqueles casos muito graves, mas que desse meio do caminho, alguém decidia para que as cortes regionais definiram fosse concretizado de forma mais rápida. Precisa ter uma peneira no meio do caminho, né, o desembargador? É verdade. Eu acho que, como falei, o processo eleitoral, o processo de um modo geral, processo civil, processo criminal, processual, ele está sempre buscando, o legislador está sempre buscando o aperfeiçoamento da legislação. Eu acredito que essa é uma ideia interessante, mas eu acho que só pode ser trabalhada após a alteração do processo eleitoral. Não, como eu falei, foi um enxerimento, foi só um enxerimento. O desembargador, as eleições do ano que vem estão se desenhando como as fake news, elas já estão acontecendo. Imagine
o ano que vem como será. O senhor falou a respeito da tecnologia da informação como algo que precisa ser fortalecido aí no TRE. Já é muito bom, aliás, o nosso TRE aqui é uma referência nacional nesse aspecto, eu quero lembrar. Mas e aí, 2022 vai ser algo... Nós estamos com defesa de voto impresso. Aliás, deixa eu perguntar, o senhor é simpático a essa tese do voto impresso, o desembargador? Qual é a sua opinião a respeito? Veja só, Tayan, eu vou cumprir o que determina a legislação. O que o TSE no Congresso Nacional determinar, o que vier em termos de orientação do TSE, a gente é obrigado a cumprir. A mim não cabe, nesse momento, ser favorável a esta ou aquela tese. Eu confesso que tenho que cumprir aquilo que aquela orientação advinda do TSE. E se o TSE determinar o voto impresso, eu vou cumprir. Se não, vamos cumprir a legislação da maneira, cumprir a orientação da maneira como está escrito na legislação. E as fake news? Também, as fake news nós temos, como foi bem esclarecido, com o advento das TIs nas relações pessoais, hoje em dia, é um instrumento de grande valia para o combate a essas desinformações advindas que, como foi bem colocado por você, serão, certamente teremos um número bastante volumoso em relação a esse tipo de procedimento. Mas o tribunal está atento, com o auxílio da Polícia Federal, dos órgãos de segurança, estaremos atentos a essas desinformações e iremos cumprir o nosso papel dentro de um espírito de legalidade, de transparência e, sobretudo, de segurança na prestação jurisdicional. É isso que nos motiva e que nos entusiasma para buscarmos um pleito dentro de um espírito de normalidade. Eu continuo acreditando de que essa eventual polarização que poderá vir, ela virá, é normal no processo eleitoral, sobretudo na eleição majoritária, o processo de polarização, via de regra, ele se apresenta como um instituto que se apresenta como normalidade. Eu não vejo isso como uma normalidade. O que nós deveremos estar preparados é para enfrentarmos essa situação, eventuais polarização, eventuais brigas, eventuais contextos que possa buscar o desencaminhar da normalidade do processo eleitoral. Nós iremos buscar, dentro daquilo que nos possibilita a legislação, buscar instrumentos para que se possa, ao término dos trabalhos, termos uma eleição baseada nos princípios da legalidade, normalidade e transparência. Isso é o que o Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Acre vai buscar e está preparado para enfrentar essa situação. Desembargador Francisco Djalma, muito obrigado pela sua participação aqui no Gazeta Entrevista. Nosso tempo acabou. Muito obrigado. Espero contá-lo com a sua participação aqui mais vezes, porque nós vamos precisar muito dar uma qualificada no debate público aqui a respeito de eleição. Muito obrigado. Obrigado, Itaã. Nós estamos, portanto, abertos digamos assim, a informação correta, a informação à luz da legislação eleitoral, buscando informar ao eleitor do Estado aquilo que determina a legislação eleitoral, aquilo que determina a orientação do Tribunal Superior Eleitoral. Obrigado, então, Itaã. Muito obrigado. Esse foi o Gazeta Entrevista de hoje. Lembrando que o terceiro bloco do programa é sempre um oferecimento da Verágua, a água mineral dos acreanos. Nós voltamos amanhã.